forte, né? A muito forte. maioria, acho que todos são assim, né? Dessa inveja, assim, de nada e nem ninguém poder ser um pouquinho a mais, ou estar no mesmo Exatamente. nível, né? Não, não é. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Ação Delas Podcast. Aqui a gente vai abordar muitos assuntos, vários assuntos. Como qual, Valéria? Como empreendedorismo, maternidade, feminilidade. Gente, eu tenho que decorar, aprender a falar essa palavra. Feminilidade, tudo que envolve o universo feminino, tudo que envolve coisas que vão ajudar a gente a crescer e se desenvolver cada vez mais. Com certeza, né? E é pra gente, como mulheres, a gente desenvolver o nosso conhecimento, ampliar o nosso conhecimento e elevar a nossa autoestima, gente, porque a gente precisa, né? Nós mulheres precisamos. Sim, com certeza, Mari, nós precisamos mesmo, porque estamos sempre em desenvolvimento, querendo ou não, né? E, bom, eu sou a Valéria Buscardin, gestora de projetos na Proativa. E eu sou a Mariana Moria, mentora comportamental. E o tema de hoje vai ser sobre vivendo o abuso com é outra palavra que tem que aprender a falar, narcisismo. E para esse podcast, para esse episódio de hoje, a gente tem uma presença maravilhosa, uma convidada que eu vou deixar que ela se apresente com todas as suas energias e conhecimento para que a gente consiga dar início a esse podcast, que eu tenho certeza, porque assim, gente, eu tenho muitas dúvidas, então assim, vai ser um podcast onde eu vou estar aqui de espectadora, eu vou estar aqui Vai tirando minhas render. dúvidas. Exatamente. E quem tá no Spotify, gente, tchananã, quem que é a convidada de hoje, hein? Valéria, você nem coloca no título, viu? Deixa um suspense aí para quem estiver ouvindo e falar, meu Deus, mas quem é que vai falar, né? Para ter aquele suspense. Eu falo para você, gente, que é uma mulher maravilhosa, né? Super humana, viu? Que assim abre o coração mesmo para cumprir a missão dela, né? Aqui na Terra, aqui no Japão, e ela está aqui no Japão. E isso é muito bom. Então vamos lá, né? Agora passo para nossa convidada se apresentar. Fique à vontade. Agora a responsabilidade ficou grande. Nossa, meninas, quanto elogio, quanta coisa boa. Obrigada, Mari, pela sua visão sobre mim. Nossa, que lindo, fiquei emotiva. Ai, Elisa, você sabe que você tá no coração, né? E você tem um lugarzinho especial na minha vida, com certeza, com certeza. Ai, obrigada pelo carinho, é recíproco, sem dúvida alguma. Bem, vou me apresentar, então, assim, não tanto, né, com tantas plumas, né, como vocês, como vocês colocaram, mas, bem, eu sou Eligiane Fukuda, eu sou um ser humano, né, eu acho que, além de tudo, eu sou ser humano, isso que você falou, acho que me define muito, é a humanidade, né, eu acho que a gente encostar em outra alma e sentir realmente ali a energia e doar o que a gente pode doar, né? Sim. Então, assim, atualmente eu trabalho como terapeuta e especialista em narcisismo. Também sou escritora. Sim, gente, É um tem um livro maravilhoso. Acho que vocês já ouviram falar desse livro. A Última Maria. É um livro bem bacana. Eu já vou fazer meu merchan aqui. A Última Maria, a história de Maria, de uma menina que ela vive numa família desestruturada e ela tem ali pessoas com essa característica narcisista. Então, mostra ali os desafios dela dentro da família, né? E como que ela faz um pouquinho ali para se esquivar de tudo isso. Então, é um livro muito bacana. Eu acho que ele traz muita conscientização, tanto para nós, hoje, como crianças, como pais também, porque a gente consegue ter um olhar assim, olha, meu filho pode estar passando por uma situação assim, que é bem importante. Aqui no Japão eu faço um trabalho que eu acho maravilhoso, né, com as terapias. São várias linhas. Hoje eu trabalho exclusivamente assim com o aconselhamento
psicológico, que trabalha ali a psicoterapia, e ali coloco também, integro com outras terapias, né, terapias integrativas, que me ajudam, né, que me dão muito mais base para que eu possa ali estar entregando o melhor de mim para o meu cliente, para que juntos a gente chegue em algum ponto onde faça toda a diferença para a vida deles. E o melhor de tudo é aprender com essas pessoas e receber aqueles recados maravilhosos, né, Mari? Feedback, né? Ai, Li, nossa, realmente. É Cada o que eu falo, dia com enche o certeza. nosso coração, né? E então, assim, realmente a minha missão é essa. Eu acho que a gente vem aqui para a Terra com a missão de se melhorar como ser humano, né? Cada dia um pouquinho. E eu acredito que essa ponte onde eu cresço e evoluo, eu também tenho que cumprir, eu tenho que entregar. Então, é uma métrica para cima e para frente, onde eu entrego e cresço. E isso eu aprendi com Paulo Vieira e é algo que eu trouxe para minha vida e que tem dado muito certo, né? Ai, Então, entre todas as minhas facetas, eu sou terapeuta, né, especialista hoje em narcisismo, e atendo aí várias linhas, né, como depressão, ansiedade e tudo isso. E aí a gente vai melhorando, pelo menos assim, dando um colinho, porque eu acho que o terapeuta é aquela pessoa que ela vai dar um colinho, sabe, para essas almas que estão precisando de um abrigo. É isso que eu faço aqui. com Ai, certeza. E já vamos aproveitar, Li, e fala suas redes sociais para as pessoas já te seguirem. Gente, segue ela nas redes sociais lá, né? Porque se você precisar um dia, ela tá lá no seu, né, nos seus contatos, nos seus amigos. E ali você manda um direct para ela. Passa para nós, Li, sua rede social. Tá como Eligiane Fukuda, tanto Facebook como Insta, né, os dois, Eligiane Fukuda, e lembrando da ação social que eu tenho, Mari, toda primeira segunda do mês eu faço atendimento gratuito, para quem não tem condição financeira, às vezes a pessoa está num estado psicológico tão ruim que ela não consegue nem trabalhar, né, então ela também não tem como pagar por um atendimento, então nós temos essa ação solidária aí da primeira segunda-feira do mês. Gente, que lindo. maravilhoso. Muito bom, né, Valéria? Gente, eu falo que esse assunto vai render. Bora, Valéria, começa com Olha, você. só dando uma pauta sobre a terapia, né? Eu sempre falo em todos, eu acho que em todos os podcasts eu falei isso, mas se não foi em todos, na maioria, e eu falo nas redes sociais, façam terapia, porque é realmente algo surreal de maravilhoso. Porque eu sei, tem muitos bloqueios, muitas pessoas que têm um certo preconceito com terapia, mas a terapia mudou a minha vida e, assim, é um nível a Valéria de 3 anos atrás para a Valéria de hoje é uma Valéria completamente diferente. Então façam terapia, porque quem me acompanhou viu toda essa trajetória, toda essa mudança, e vai ter muitos mais, né? Claro, muitas mais mudanças, mas a terapia realmente, se eu não estivesse fazendo terapia, eu acho que minha vida já tinha ido assim, tipo, declinando. Eu falo que é um esclarecimento, né? Acho que ele ali pode falar muito claramente sobre isso. E ela tem um jeito muito especial de falar, né? Ai, gente, ela é calma, tranquila. Ela é assim, percebam, gente, o tomzinho de voz dela, ela é puro colo. Entendeu? Mas eu acho que na hora do atendimento, eu acho que eu canalizo, né, Mari, você já me viu em atendimento, eu acho que eu canalizo, assim, tem pessoas que me vêm falar, e aí, o que você leu de mim hoje? Né? Como tu tá? Tem gente falando, como tá minha aura? Eu falei, gente, não é assim, bagunçado. Né? Eu só sou uma pessoa. Na hora que eu vou trabalhar, eu vou olhar para você de uma forma diferente, eu vou analisar você, né? Quanto isso não. Eu queria até deixar aqui falado, meninas, como que funciona mais ou menos o atendimento? Pode? Sim. Pode. Porque muita gente fala assim, terapia, mas como que funciona isso? Exatamente. Então, assim, aqui para mim, tá? Na minha forma de atendimento, né? Dentro aqui do meu espaço, o meu cliente vem, eu faço uma leitura no corpo dele, eu entendo como o cérebro dele funciona, e a partir daí eu vou falar para ele, olha, você tem esse ponto positivo, esse ponto negativo, isso, tá tudo certo, tá entendendo? Tá dentro do que você acredita, do que você tá vendo no teu dia a dia? Ok, tá dentro.
Aí a gente vai para a conversa, para entender o problema do cliente. Por quê? Legal. Porque eu não conheço ele. Então, eu primeiro faço essa análise sem escutar a história dele, né? Porque é uma análise limpa. E aí eu vou para dentro da história dele. E Legal. aí, essa forma de eu entender como funciona o cérebro dele vai fazer qual é a técnica que eu vou usar que melhor se adequa a essa pessoa. Uhum. Então, assim, não é padronizado, né? Chega aqui, linha de produção. Então, vai ser, assim, algo que encaixa realmente com aquela pessoa. Por isso que a gente tem resultado muito rápido. Tem gente que pergunta para mim, quanto tempo eu vou ficar na terapia? Depende. Né? Sim, não é o padrão, né, Eli? Porque o básico a gente vai trabalhar inteligência emocional e autoconhecimento, não tem outra coisa, Sim, né? sim, com certeza. O quanto nós estamos abertos para derrubar as nossas muralhas, né? Para a gente poder mudar os nossos paradigmas. Então, tudo depende muito disso. Então, basicamente, é isso daí, gente. A gente fica ao meio. As cores, né? Entender de onde vêm os comportamentos. Porque eu tô falando isso porque foi o processo que eu passei, né? Eu tive que entender várias coisas que do meu padrão de comportamento de onde que vinha, né? E ressignificar essas coisas. Você faz análise do corpo, você fala? É a análise corporal? Explica. Traços de caráter. Bom, aqui já tem duas coisas que eu posso, né? Já tem a Mari aqui no temperamento, já tem a Eligiane aqui no traços de caráter. Só faltou mais uma parte mais só faltou a numerologia, Eli, porque ela ama numerologia. Eu gosto bastante. Ele também. Eu arrisco. Eu arrisco a numerologia um pouquinho, mas assim, é mais assim, gosto pessoal. Eu não trabalho com a numerologia, faço mais pra mim, né? Ai, gente, esse ano é ano 8, né? Ano maravilhoso de realizações. Eu aceito, né? Gente, fala aí, você tô no ano 1, exatamente. Pessoal, número 1, e a gente tá no ano 8, então tá, tipo, tudo pra me realizar. Só explicando para quem tá ouvindo ou assistindo, o número 8 é da prosperidade, não é isso, meninas? Prosperidade. Prosperidade, então, prosperidade. Né? Então fale aí, eu aceito, você que está ouvindo ou assistindo, tá? Gente, mas vamos entrar na questão do vamos lá, né? Lógico. Apresentações feitas. Sim, muito bom. Eu falo que você precisa seguir Lidiane, que ela é uma profissional incrível, de verdade, né? Eu sou prova viva disso. E vamos começar no assunto realmente que a gente veio aqui falar, que é a questão do abuso psicológico, né? Vindo através de relacionamentos abusivos, de narcisismo, né? Então, Li, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que tá dando eco em alguém. Eu queria que você falasse um pouquinho, descrevesse o que seria um relacionamento abusivo. Tipo assim, relacionamento abusivo seria a mesma coisa que narcisismo? Como que você pode descrever de uma forma simples, né, para quem vai ouvir, para quem está assistindo, entender direitinho, começar a criar uma consciência, sabe? Porque muitas vezes a gente fala, relacionamento abusivo, tá, então assim, às vezes é frescura. Não, existem umas outras questões, né? Porque na verdade, quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente só pensa na parte física, né? A gente não pensa na parte emocional. Exatamente. Também, tem essa também, né? Que bom que hoje a gente está tendo esse tipo de informação para entender que emocional também é abuso, né? E muitas, eu acho que muito pior do que o físico. Não estou diminuindo, né? Mas eu acho que muito pior que o físico, porque a gente não vê dores, machucado, né? Não tem um roxo, não tem nada aparente. Então vai destruindo realmente a alma, né? Por dentro. Uhum. E assim, o que tem a ver o relacionamento abusivo com o narcisismo? Foi essa a pergunta, né, Mari? Isso, sim. Todo relacionamento com o narcisista, ele é abusivo. Uhum. Né? Então, assim, existe relacionamentos abusivos que são, que as pessoas não são narcisistas. Entendi. É um caráter, desvio de caráter. Uhum. O narcisista, todo relacionamento com ele vai ser, de certa forma, abusivo. Sim. Né? Então, assim, como seria um relacionamento abusivo com um narcisista? Ele vai minando você aos poucos, né? Ai, meu amor, não ficou muito bem essa roupa.
Então você vai trocando, e aí daqui a pouco você já se vê numa situação onde você já não coloca mais um decote, você já não coloca mais um short. Então, percebe que são coisas bem assim, simples, né? Sutil. Ai, é muito sutil. Esse batom vermelho não combina muito com você. Olha só esse aqui, um nude, que não aparece, um brilho labial. Aí você troca. Aí daqui a pouco nem um brilho labial combina mais com você. Então, quando é muito difícil até você perceber que está dentro de um relacionamento com um narcisista, Sim. né? Então, assim, como que eu posso entender que eu estou dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista? Quando você vai entender isso, quando você vai perceber isso, normalmente você está totalmente enredado, Tá totalmente destruída, na verdade, né? totalmente Aquela destruída. situação, e é engraçado que as pessoas falam, mas como que a pessoa chegou a esse ponto? Mas como não percebeu? Gente, olha, eu ouço assim, sempre, como que a pessoa não percebeu que a outra era desse jeito? Mas como não percebeu? Não percebe, né, Li? Não percebe, não percebe. Ali, dentro do livro mesmo, A Última Maria, a gente conta todo um enredo onde Maria vai ver isso já na fase adulta. Passou toda uma vida e na fase adulta ela percebe, peraí, tem alguma coisa errada, né? Nós está falando de uma vida inteira. Sim. E dentro de um relacionamento, o narcisista ele vai ser o cara mais incrível que você vai conhecer na tua vida. Ou a mulher mais incrível que você vai conhecer na tua vida. A gente tem aquele filme Jockey, Coringa, Coringa. que ele resolveu não viver mais, né? Vamos usar dessa Sim. forma. E quando eles falam assim, que um personagem, para ele entrar tanto dentro, né? Uma pessoa, né? Para entrar tanto dentro de um personagem, o narcisista, ele é perfeito para isso. Porque ele não tem a identidade própria, então ele realmente se entrega àquilo. Ele vive de verdade, ele coloca aquela capa, no entanto que nesse caso ele não conseguiu tirar Mas essa isso não vestimenta. seria uma adaptabilidade? Porque assim, eu tô aqui de espectadora porque eu quero saber se eu sou narcisista. Então, são ótimo. essas questões simples, sabe, Li, que a gente quer pontuar. Porque às vezes as pessoas falam, tá, narcisista, mas será que eu sou? Será que quem tá comigo é? Né? Todos Entendeu? nós somos. Porque assim, a principal coisa é saber quais são realmente as características, porque a internet tem tanta informação e às vezes não são tão corretas, né? E aí a gente vê um vídeo aqui, vê um vídeo ali, lê alguma coisa aqui, e aí isso vai dando um nó cada vez maior na nossa cabeça e a gente começa a se achar a pior pessoa da face da Terra, né? E aí então, eu quero saber quais são as características. E com relação a isso, né, que você acabou de falar, de viver, né, se adaptar e viver essas coisas, entra na parte de adaptabilidade também, não é só porque a pessoa tem essa característica de se adaptar a alguma situação ou se adaptar a algum papel que ela precisa exercer nesse momento que ela vai ser narcisista, certo? Não só por isso, né? Esse daqui é um caso específico que eu tô falando de um narcisista em específico. Por exemplo, essa adaptabilidade, eu acredito que entra mais na parte do codependente do que do próprio narcisista, porque ele é um camaleão. Ele é adaptável demais. Né? Exatamente, o narcisista, ele é adaptável demais. Qualquer situação que você colocar. Por exemplo, a gente tem uma situação onde, digamos que, vou usar Maria, tá? Maria tá apaixonada por o João, e aí a família de João não permite que, são evangélicos, suponhamos, tá? E aí Maria é lá da macumba. Gente, eu não sei falar outra forma, me desculpe, eu não tô denigrindo ninguém, tá? Mas quando eu frequentei um lugar que a gente falava macumba. E aí, assim, um evangélico aceitaria tão facilmente? Não, né, gente? Então, Maria vai se vestir de cordeiro, Maria vai tirar aquele batom mais preto, vai deixar o cabelo crescer, vai usar roupas mais adequadas
para entrar, vai se adaptar, vai usar essa adaptabilidade para ela adentrar na vida e na família de João. Ai, meu Deus. Depois que ela já ganhou a confiança de todo mundo, sendo a boa nora, a boa filha, a boa amiga, a boa esposa, ela fala, agora eu não preciso mais disso. E é de uma hora para outra, não é, Li? Tipo assim, não é um processo. Às vezes é até um choque, né? Muitas vezes, dependendo do comportamento do narcisista. Não chega a ser de uma hora para outra, Mari. A pessoa, ela vai dando. Aos poucos. Indícios, né? Indícios. Só que o outro, às vezes, não percebe, porque tá apaixonado. Eu não sei se vocês viram agora, falando de apaixonado, eu vou sair um pouquinho da história da Maria agora, tá? Tem filme da A Casa de Papel, La Casa de Papel. Sim, né? Casa de Papel. Tem o Berlim, Sim. que ele é um puta do narcisista. Nossa, não sei se pode falar assim, desculpa. Pode falar, tá liberado. Vai pro YouTube, não pode não. Tá, ele é um super pode falar, eu coloco aqui. É um P lá, tá. Tá, então eu vou... estamos entre amigos, Não, então... ele é narcisista? Sério? Ele é demais! Você Nossa, tá vendo? tá vendo? Você não pegou. Você não peguei. pegou. Eu não assisti, peguei. eu vou assistir só por causa disso. Só por... Sério? Assista. E aí agora, Netflix... E aí a gente acha ele um gênio. Não, e eu sou apaixonada nele, ele é maravilhoso. Uhum. Você se apaixonaria facilmente por um homem daquele, não? Sim, verdade. E agora fizeram um filme, uma série, eu acho que tem 4 capítulos, não lembro, 4 ou 6, só dele. Ah, é? Onde ele tá, porque ele morre lá na série, né? Desculpa, tá, Valéria, você não assistiu, mas... Gente, spoiler! Desculpa. Mas o enredo de assistir aquilo é saber os comportamentos narcisistas, tá? Isso. Porque tudo que eu assisto, eu tô analisando, né? Então, assim, eles fizeram uma série onde foi antes, seria uma série anterior, né? Ele tava lá, e aí ele, gênio como ele elabora o roubo e tal, e aí o cara que ele vai roubar, ele fica lá, vendo o cara pela janela, vendo a vida do cara e tal, e ele se apaixona loucamente pela esposa do cara que ele vai roubar. Nossa. E aí tem uma coisa interessante, porque assim, narcisista não tem sentimento, que é isso que a gente fala, porque eu também, a princípio, porque essa especialização que eu tô fazendo, ela é maravilhosa, tá, gente? Mas então, assim, a princípio eu também tinha essa informação. Não são pessoas tão assim, eles entram nesse personagem, ele entrou naquele personagem de apaixonado por aquela mulher, que ele colocou o roubo, quase que assim, perdeu tudo. Por conta daquele amor que ele estava vivendo. Então, assim, ele vive aquilo de verdade. O narcisista, ele tem... ele vive num mundo paralelo, né? Ele tá aqui numa psicose, onde ele cria uma verdade dentro da cabeça dele. Psicose, é isso mesmo. Ele cria uma verdade dentro da cabeça dele, e ele vive aquilo com verdade. Que interessante. Entende? E aí ele ama tanto, ele destrói todo mundo, ele faz tudo o que ele tem que fazer para ser a pessoa perfeita para aquela pessoa. Só que ele não tá mentindo, ele tá sendo o que ele quer ser de verdade. Só que eu tô falando sobre, ele está dentro de uma psicose. Né? A gente tá falando de uma pessoa louca, um ladrão, voltando aqui pro filme, falando de uma pessoa louca, um ladrão, e ele tá em psicose, apaixonado, e ele faz tudo por aquela pessoa. Só que o pós, né, vamos supor que a mulher vai lá, não vou terminar de contar o filme, que senão fica legal, mas vamos supor que a mulher vai lá, termina, se separa do marido e fica com ele. Ela tem o quê? Ela tem um ladrão. Aquele homem que se apresentou para ela falando, suponhamos, olha, eu sou um diretor de empresas, olha, eu vim do lugar tal, eu tenho negócios, aquela pessoa que o narcisista ele constrói para o amor dele, ela não existe. Ela só existe dentro da psicose. E aí ela não existe, na verdade, assim, ele forja todo esse personagem por conta do interesse dele, simplesmente dele. Exatamente. E isso é uma das características, né, Li? Essa é uma das maiores características. Agora, você lê, porque a gente está contando aqui de um enredo de ficção. Agora, voltando aqui para Maria, lá da Macumba, entrando em uma família evangélica,
Uhum. Muda alguma coisa? Não, Não. é a mesma coisa. Ela tem É a um mesma objetivo coisa. e ela quer atingir esse objetivo. A verdade é Exatamente. outra, né? Medo! Não, e aí vamos fazer uma coisa, Li. Fala pra Tá. mim, fala pra gente aqui, por exemplo, dá 3 características, mas aí você fala características e fala um comportamento, um fato do dia a dia, sabe? Porque, por exemplo, a gente fala uma característica aleatória, a pessoa não consegue identificar. Mas fala um fato do dia, tipo, o narcisista pega e faz isso. Isso é um comportamento narcisista, que você pode vamos prestar atenção, né? Sabe, Tá. assim, Eu poderia falar sobre mentira, mas aí hoje em dia, cara, todo mundo mente pra caramba. Não sei se mentira seria. Mas assim, vamos usar a mentira, porque a mentira é um dos pontos mais fortes. sim. É uma mentira onde ele não tá mentindo para você, ele tá mentindo para ele, né? Porque ele tá contando que existe aquela pessoa e que ele vai dar o mundo e o céu e tudo para ela. Entende? Então, a mentira é realmente. Mas são aquelas pessoas que mentem pra você assim, ó. Como Plena. se. Sim. Aí você pegou a pessoa na mentira e ela fala: sério? Nossa! Gente, eu não sabia. Tem gente, né? Outro Eu fui comportamento bem enganado. interessante é arrogância. São pessoas assim que, por exemplo, tem muita gente fofa que a gente conhece, tá? A gente no geral, tá bom, gente? Pessoas aqui no Sim, Japão, pessoas no Brasil, pessoas da nossa família, né? E sim. sabe aquela pessoa fofa? Ai, que bom, Mari, você conseguiu essa vaga nova. Ai, Valéria, caramba, foi tão legal a sua palestra. Aí eu venho aqui e falo assim: olha, Mari, eu fui lá no evento que a Valéria fez. Cara, que menina desorganizada. Hum, Se eu fosse fazer um evento daqui, eu faria muito melhor, sem hum, dúvida alguma, sabe? uhum. Quando a pessoa, ela mostra pra você que ela tá feliz com aquilo que você conquistou, que você conseguiu, porém, dentro dela, na verdade eu faria melhor, por que que eu não tive essa oportunidade? Então, a arrogância dela é tão grande que ela vai se colocar maior que você pra... eu queria dar um exemplo, mas acho que eu não posso. Para te Sabe, diminuir, na verdade, né? para te diminuir, para Sim. te A mostrar todo que custo. você. Exatamente. Então, arrogância é status de superioridade, onde eu sou melhor, eu entendo mais que você, eu sou mais capaz que você, Uhum. tá? Então, ela sempre vai assim, ó, vou te fazer uma pergunta. E ela já sabe todas as respostas possíveis que você vai dar para ela, porque ela já tem a resposta da resposta. Porque ela Sim. vai provar para você que ela é melhor que você, que ela sabe mais que você Nessas respostas, né? nessas respostas, mas ela já criou tudo isso já. A Já minha avó, ela manipulou. costumava dizer que ela ensinava assim: se a pessoa é boazinha demais, desconfia. E Sim. sempre vai ter alguém melhor do que você. Então, tipo assim, Exatamente. não adianta a gente ser arrogante e achar que é a melhor, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu. Uhum. Mas nesse caso somos meros mortais, né, Valéria? O narcisista ele não entende isso. Ele não Ah, consegue então entender, eu tenho né, Li? consciência. Eu Então já saiu da lista. Sim, ele não tem a capacidade de compreensão, né, Li? Ele De não tem. compreender, sabe? Assim, de absorver e falar, não, eu tô errado. É uma coisa que isso não existe, né? Ele não existe. Ele sempre vai estar certo. Uhum. Sempre. Nossa, assim, nunca. Ele sempre vai achar alguém para culpar. Sempre vai ter uma pessoa que é culpada. É uma pessoa que não pede desculpas, naturalmente. Ou se pede desculpas, você consegue enxergar muito nitidamente que aquela desculpa tem algo atrás daquilo. Uma E desculpa que desculpa, né? é mentirosa. Mas Aham. ele mente muito bem, né? É. E assim, outra questão que é muito normal no narcisista, ele não consegue manter relações. Hum, As relações que ele mantém são relações entre ele e o codependente.
né? Uhum. Relações de amizade é só por interesse, que é troca. Relações de familiares mesmo são sempre bem Nossa, isso é fato. conturbadas, Sim. bem conturbadas sempre, e sempre assim, eu fui lesado em alguma coisa, né? Sempre vai ser a pessoa pobrezinha da história, né? O culpado, o frágil, e super incrível que assim. A gente fala assim, cara, mente maravilhosa, o cara mente, né? O cara, a mulher que seja, ela mente, ela. São geniais. A verdade é que eles são geniais do mal, né? Só que eles têm um problema de ego, eles têm um senso de inferioridade tão incrível, por isso essa arrogância, sabe? Por isso eu preciso provar que eu sou superior, porque na verdade eu não me sinto superior a nada nem a ninguém. Uhum. Então, assim, a autoestima é muito baixa. Aliás, nem existe autoestima. E aí são pessoas invejosas. Esse é um outro traço muito perigoso. E muito E forte, né? A muito forte. maioria, acho que todos são assim, né? Dessa inveja, assim, de nada e nem ninguém poder ser um pouquinho a mais, ou estar no mesmo Exatamente. nível, né? Eu Não, vi não é. Eu vi um vídeo esses dias, né, falando sobre como identificar, né, entre aspas, um narcisista. E aí Aham. eram acho que quatro coisas, né, de comportamento que a pessoa tinha. E uma das coisas me chamou muita atenção porque, tipo, eu praticamente vivi isso em uma determinada situação que eu não posso contar, mas que eu fiquei pensando Ainda. assim, eu falei, caramba, como isso encaixa? Porque assim, igual você estava falando, né, a pessoa vai tentar te diminuir de alguma forma. E em um determinado momento eu conquistei algo que a pessoa, tipo, virou pra mim e falou assim: que isso? Eu não tenho isso. Por que que você tem que ter? E eu fiquei tipo assim, gente, porque eu quero, porque é pra mim, porque vai me ajudar e é importante pra mim. Mas, sabe, tipo, falar isso e ficou assim, tipo, em um mau humor, sabe, num certo desespero, porque eu tinha conquistado algo que essa pessoa não tinha e ela se sentiu, assim, super prejudicada, sabe? Então, assim, na época isso já me incomodou. Aí agora, parando pra pensar, né, envolve também essa parte de diminuir, porque o tempo todo falou mal desse bem que eu conquistei. Demonstrou, sabe, essa parte de inveja muito nitidamente. Sim. Nossa, Sim, tá vendo? É sutil mesmo. Você falando, eu lembrei de uma vez que, gente, pode até não parecer, mas eu sou bem assim, minha casa é bem organizada, tá? Eu não sei que imagem que eu passo, pelo menos eu passava, né? Porque, assim, talvez eu sou muito eu não fico fazendo pompa, a Mari me conhece, eu não fico querendo mostrar nada. Eu acho que eu não sou narcisista, não, tá? Então eu sou muito assim, relaxada até. E aí uma pessoa veio na minha casa e ela entrou na minha casa com uma cara assim: nossa, você tem um sofá! Poxa. Olha, nossa, sua casa é bem arrumada. E eu tinha lavado roupa e meu marido, ele só usava meias e cuecas brancas. Então, é difícil você manter branco, né? É verdade. Mas enfim, o meu tava tudo branco, né? E aí ela falou: nossa, como você consegue? Porque eu era uma pessoa mais velha que eu, porque eu não consigo fazer isso. Como você Nossa. consegue? Então, É tá esse vendo? tom. É esse tom de voz. Isso. E é muito sutil, é muito difícil identificar. Hoje, quando eu lembro dessa situação e eu lembro da pessoa, eu falei, caraca, realmente aquela pessoa é, né? Sim. Mas no dia a dia é muito difícil a gente identificar, porque naquele momento eu brinquei. Por que as suas meias não são brancas, as minhas são, né? Gente, e é bem isso. E assim, a gente até pode, falando aqui, abrindo um pouquinho o leque, né, gente? O narcisismo e relacionamento abusivo não é só entre homem e mulher, não é só entre casamento, né? Não é só entre mulher e mulher, Família, relacionamentos, não né? importa, mas também é em amizades, né? Amizades. Em relacionamento de amigos, de pessoas que estão ao seu redor, em ambientes que você anda, que você frequenta.
Nos pais, nas mães, nos irmãos. Pais, nas mães, exatamente. Então, o que a gente quer nesse podcast é trazer um pouquinho dessa consciência, né? Claro que não muito profunda, porque a gente não consegue por conta do tempo, mas para que você crie meio que uma anteninha, realmente, né? De falar, opa, eu lembro que eu ouvi lá no Ação Delas podcast algo relacionado a esse comportamento. Pode ser, sim. E até uma anteninha para você mesma, que está ouvindo, que está assistindo, de falar, nossa, peraí, eu acho que o meu comportamento, né, tá? Apesar que, gente, se você não é narcisista, você vai se autoavaliar. Agora, se você é narcisista, você não vai se autoavaliar, esquece. Não, né? Só que mesmo assim é importante porque às vezes a gente vai ter esses comportamentos narcisistas, né? Que também não são bons, né? São tóxicos de qualquer forma, mesmo que seja inconsciente, mesmo que não seja realmente um narcisista, né? Mas são tóxicos. Essa parte de você manipular situações não é bom também, né? De você mentir. Até ali pode falar, porque eu não sei, assim, um pouco que eu entendo, o narcisista nem nisso, Valéria. Ele pode fazer manipulações maldosas, mas acho que nem nesses momentos ele consegue entender que ele está sendo maldoso. Não, sim, mas eu tô falando, mas mesmo que a gente não seja, igual eu tô falando, a gente pode não ser a pessoa narcisista, mas a gente pode, às vezes, ter algum comportamento que é similar, que é parecido. Então, peraí, que agora eu vou trazer uma coisa legal para você. Tá. Todos nós somos narcisistas. Isso é verdade. Todos nós. Todos nós, né, temos traços. Todos nós temos algum grau de narcisismo. O que faz a diferença? O caráter. Né? Uma pessoa que ela tá, vamos supor, numa família disfuncional, ela tem mais chances de desenvolver mais o narcisismo dela. Uma pessoa que tem uma família mais assim, como que eu posso dizer? Uma família que flui bem, que tem uma boa educação, não significa que a pessoa não vai ser narcisista com isso, mas depende do lugar onde a gente está. É igual você pegar um menino da favela do Rio de Janeiro e ele falar assim, eu resolvi ser traficante, sei lá, porque é o que tem, não tem outra alternativa, não tem, entende? Às vezes ele poderia ter se formado, né, ter estudado, ter se formado, ter feito, sei lá, medicina, advocacia, sei lá, qualquer coisa. Ou terapia, né, virado um puta de um terapeuta, um bom terapeuta, desculpa. mas o ambiente também influencia muito. Então, o que vai definir se eu sou mais ou menos narcisista é o meu caráter. Isso daí é estudo mesmo, tá? Não é um achismo, todos nós temos. O que a gente está fazendo aqui? Conversando? Aprendendo? Conversando, aprendendo, mas a gente está se expondo. Sim. Né? Para mim poder, por exemplo, eu vou lá como palestrante, a Mari como palestrante, você como palestrante, né, que faz os eventos, tudo o que a gente faz? A gente está colocando a nossa cara, a gente está aparecendo. Então, exatamente. Tem pessoas que elas simplesmente não conseguiriam estar aqui numa live falando de um assunto, né? Eu não tenho aqui algum script para falar com vocês. Então, a gente, nesse momento, nós estamos usando aqui uma porcentagem do nosso caráter narcisista, né? Mas aí me define o meu caráter realmente sobre entender que mentira não é legal, né? O narcisista, ele não desenvolve uma parte do cérebro, então ele é uma criança. Ele não desenvolve responsabilidades, ele não desenvolve a maturidade, que a gente mesmo já vai desenvolver lá longe. Né? Aí, nesse caso, por exemplo, coloca três dessas questões que ele não desenvolve de jeito nenhum, que nem você falou. A maturidade, a responsabilidade, tem mais algum? Aí seria autorresponsabilidade, maturidade, porque é a disfunção do cérebro, né, não desenvolve uma parte do cérebro, e a outra é viver em psicose, porque ele cria essa história, ele cria uma ideia, seja o que for, e aí ele acredita naquilo. Por isso ele é um mentiroso patológico. Não é porque assim, uma coisa é eu e você falar assim, Mari, olha, vamos
vamos fazer uma live escondida, nós duas, da Valéria? Você não pode contar. Então você conta pra ela que você vai, sei lá, vai sair com, Seu sei lá, marido, fora filho. com seu marido e tal, e você não vai poder. Aí você vai lá e conta uma mentira pra Valéria, mas você tá sabendo que você tá contando uma mentira pra Valéria. Outra coisa é você acreditar numa história e você contar essa mentira pra todo mundo à tua volta. Sim. Isso é a psicose. Porque passa Sabe? até dessa mentira, né? Desse jeito. Exatamente. Por exemplo, eu passei numa situação, eu sou casada há 20 anos. E tem muita gente, tem muita gente que não sabe que eu sou casada, porque eu vivo por aí voando, né? Eu vou nos eventos, sabe? Meu marido não gosta, então eu vou sozinha. Aí uma vez, eu falei, a gente falou, você estava falando sobre casamento, aí eu falei, eu sou casada há 20 anos. Nossa, mas você é casada? Vamos supor que eu fosse narcisista. Eu poderia contar qualquer história da minha vida, porque o meu marido ele não aparece. Se eu sou casada ou descasada, ou mãe ou não, entende? O narcisista ele cria uma história onde ele realmente ele sustenta essa história durante muito tempo. Gente, é incrível, eu já fiz. Eu vivo em laboratório, né? Eu sou meu laboratório, eu pego pessoas da minha família, eu pego amigos como laboratório. E aí a gente vai fazendo uma dinâmica onde eu já vi pessoas que elas repetem quadros em 4 meses e não sustenta a partir do quarto mês. Aí, tá, mas tá vendo que você tá desse jeito, tá vendo que você tá funcionando assim, assado? Aí vamos prestar atenção. 6 meses. Aí sustenta aquilo ali, aquela psicose em 6 meses. Olha, você tá entendendo? Isso eu tô falando de pessoa narcisista, tá? Tá, então vamos, não, se quer melhorar, se você acredita que tem possibilidade de melhorar, porque tem narcisista que ele procura melhora, ele só não consegue, mas ele consegue dar uma estabilizada. A pessoa chegar a mudar em até 1 ano, ela aguenta viver uma realidade, digamos que não é dela, normal. um pouquinho mais normal, até 1 ano, só que a essência grita. Mas precisa de algum medicamento, alguma coisa? Porque vamos supor, né? A gente sabe que tem algumas psicoses, algumas deficiências, né? Que psicológicas que a gente, com remédio, dá uma certa estabilidade. Ao meu ver, esse traço não teria, mas existe ou não? Aqui assim, a gente tem vários, sei lá, os classe B, classe 2B, que são classes diferentes de, por exemplo, o narcisista, bipolar, o esquizofrênico. Bem, como eu não sou médica, não posso falar, mas assim, eu tirei a licença aqui no Japão para trabalhar com aconselhamento e eu preciso passar pelo psiquiatra, por causa do meu trabalho, que eu fico meio louca, né, com os problemas do pessoal maluco. Então, é uma das coisas, dos critérios que eles pedem, né, para a licença, que você tem que passar pelo psiquiatra. E eu acabo conversando com eles sobre isso. E sim, a medicação ajuda, mas ajuda, porque a gente está falando, né, nesse caso, desses caráteres, né, a gente está falando de falta de caráter. Então, tipo, não melhora, mas ameniza as reações do narcisista, não é isso, Lívia? Exatamente. Talvez os impulsos. Os impulsos, né? Entendi. Por exemplo, o narcisista, ele muito tem para conscientizar mesmo, né? Mas é legal porque, tipo, ameniza, por exemplo, o impulso de raiva, de agressividade, e aí a medicação deixa a pessoa mais calma, mas não que ela e a família, e a família vive melhor, né? Digamos assim. Sim. Colocando assim, por exemplo, em uma situação assim, onde o casal, né, sai do Brasil, vem pro Japão, o marido, tipo, aparentemente nunca deu nenhum problema, né, não demonstrava estar
Tá segurando. Mas Tá segurando bem? Mas chegando aqui, o comportamento, vamos supor que ele seja o descendente, né? E aí, chegando aqui no Japão, o comportamento dele muda, ele afasta a mulher de todos, já vai para um lugar muito afastado, já afasta a esposa, só coloca ela no núcleo japonês, num lugar onde ela não fala, se torna uma pessoa mais agressiva, não tô dizendo fisicamente, mas em questão de palavras, em questão de comportamento. Cultural, né? Hã? Entra no cultural, né, japonês, né? E vive essa situação onde a mulher é a culpada de tudo. Isso seria um comportamento narcisista. E nesse caso, ele pode ser que ele já fosse antes e, tipo, explodiu aqui, ou só no caso ele tá vivendo essa parte agora porque teve uma mudança? Olha, o médico, ele fala para mim que aqui existe um índice muito grande de estrangeiros que desenvolvem esquizofrenia e outras patologias. Nossa. Por isso que eu falei essa coisa cultural. A nossa cultura, né, latina, eu vou falar latina mesmo para abranger, né, peruano, paraguaio, enfim, todos os latinos. A nossa cultura latina, ela é muito quente, né, muita aproximação, muito tudo. E aqui a gente é muito frio. Então, a cultura é totalmente diferente. Eu, quando eu cheguei aqui, por exemplo, no Brasil a gente tinha muita mania de andar abraçado, eu e meu marido, né? E aqui a gente não andava abraçado. Não pode, né? Tem uma lei, né, que você não podia beijar. Hoje é mais tranquilo, mas na época não podia beijar em público e tudo isso. No máximo andar de mãozinha dada. Então, o choque cultural é muito grande. Se uma pessoa, ela não tem assim, a identidade dela muito bem estabelecida, naturalmente ela vai ter um deslize. E a gente está falando que nós temos aqui uma enxurrada de pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? Da nossa idade para os mais jovens, né? Porque é o que a gente tem descoberto, porque a gente nem está falando dos nossos pais, porque nossos pais foram guerreiros, cara. Sim. Né? A gente está falando sobre nós que temos mais informações. Então, assim, e naturalmente, quando a gente chega numa idade de 30 anos, a gente começa a ter as nossas crises existenciais. Ai, tive antes. Porque com 28 o cérebro já está maduro, né? E você começa a ver a vida de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que eu tive essa crise desde sempre. Pulei, sai pulando. Mas, assim, dentro dessa crise existencial, porque muitos casais vêm mais ou menos nessa época, porque você casa tudo e vem para cá. Imagina só, choque cultural, longe da família, não sabe falar a língua. Então, se eu tenho um narciso escondido aqui dentro de mim, é muito provável que esse cara venha à tona, porque eu tenho uma cliente, inclusive, que ela era descendente, o marido brasileiro. Eles foram para uma cidade, assim, super longe de todo mundo, e aí o cara surtou, e eles não eram novo de casado, eles já tinham tempo de casado, um cara incrível para todo mundo, e ele surtou de ela sair, assim, sem chinelo, sem nada, só com a roupa do corpo, assim, à noite, sem saber para onde ia, e sorte que ela nem sabe como chegou no outro apartamento onde tinha uns brasileiros que ela conhecia. Não. Então, assim, se você já tem ali, né, incubadinho aqui, é muito provável, por causa de todo esse choque cultural mesmo. Eu achava que a pessoa narcisista era, tipo, narcisista desde criança e ela só ia piorando conforme a idade fosse chegando. Ah, sim, o narcisista, sim, eu tô falando sobre todas essas classes, né, de bipolaridade, esquizofrenia, tudo isso, inclusive o narcisista, porque ele aguenta. Entende? Porque, por exemplo, a gente tem líderes religiosos, vamos colocar assim. Tem líderes religiosos que você jamais imagina que o cara seja um narcisista. E tem de monte. Tem muito. Verdade. A maioria deles são. Então, sim, você consegue se manter incubado, porque você está ganhando alguma coisa. E, gente, eu até enfatizo muito aqui, o que ali, pegando esse gancho do que ali tá falando, que tem muitos líderes religiosos que são narcisistas, e da mesma forma que tem muitos maridos ou mulheres
que são narcisistas, mas na frente da sociedade, na frente dos amigos, na frente do pai, da mãe, dos filhos, é tudo mil maravilhas. Por isso que muitas pessoas, às vezes, se Culpa separam vítima. de repentemente e a pessoa fala assim, nossa, mas eles eram perfeitos. Exatamente. Tem, inclusive, assim, casais, uma pessoa chegou pra mim e falou, olha o que eu faço, ele é narcisista, tal. Eu falei, meu, mas então, se você sabe disso, separa. Não é tão fácil, eu sei, mas né, é porque eu sou muito, eu não sei se eu meço muito dependendo para quem, né? E aí ela falou o seguinte para mim, mas a gente tem a nossa religião, e ali dentro da nossa religião, não é permitido, você tem que tentar organizar a sua casa, sua família, tentar manter o relacionamento, e ninguém acredita. Eu falo, e as pessoas falam para mim, não, você tá louca. Mas essa é a parte do abuso psicológico, né? Porque a gente, quando a gente tem a consciência e a gente tem coragem de falar pra alguém, as pessoas acham que é tipo, meu, você tá colocando, tá vendo muito YouTube, tá vendo muito Instagram. A própria sociedade, na verdade, já está padronizada a não acreditar quando existe uma pessoa narcisista com comportamentos narcisistas. Hoje está mudando por conta dos escândalos dos artistas, né? A gente tem aí o último escândalo da Ana Hickman, o Big Brother está passando muito sobre isso e eles estão expulsando as pessoas que estão tendo comportamentos abusivos, né? Mas ainda assim a sociedade é padronizada a falar, não, o que você está vendo é mentira. Tem que aceitar. Né? Não, mas, gente, uma mentira contada 10, 20, 30 vezes, ela vira uma verdade. Minha avó falava isso também. E é isso que os narcisistas fazem, sabe? Tem uma parte do livro da Última Maria que fala assim, Maria ia falar de repente para a mãe, né? Suponhamos, olha, tá acontecendo X e Y. Então, em relação à irmã, no caso, né, lá no livro, ela dando spoiler do livro, gente, leiam um livro para vocês saberem a história. Então, assim, não liga, ela é assim mesmo, era a fala da mãe, né? Então, normalmente, isso para mim é muito fácil, quando você vê uma pessoa, quando alguém fala, ela é assim mesmo, nossa, pronto, minha antena já ficou ligada. Não é assim mesmo. Exatamente. Né? Então, ela é assim mesmo, ela é mentirosa, eu tenho que aceitar, ela é assim mesmo manipuladora, eu tenho que aceitar, né? Ela, ele, não tenho que aceitar. O único caminho para que a pessoa ela se livre disso é, primeiro, o próprio autoconhecimento, para sua identidade, para você saber quem você é, porque você perde totalmente. Você se perde, você não sabe mais quem você é, o que você gosta. Por quê? Eu gosto de usar um batom vermelho. Eu gosto muito, por exemplo, de usar batom vermelho. Eu não uso por quê? Porque eu sempre estou muito ali em contato com os homens e aqui a gente tem essa comunidade, né, mais formal, tal, então vamos baixar um pouquinho o tom, tal. Mas não porque meu marido fala pra mim, não gosto de você com batom vermelho. Se ele falar, não gosto, eu falo, que bom, vamos lá. Vamos passar aqui, vamos testar, né, até onde vai. Vamos testar até onde vai. Então, assim, a gente se perde de quem a gente se quebra em tantos pedaços quando, né, eu tive uma história narcisista dentro da minha família também, e a gente se perde em tantos pedaços que você não sabe quem você é. Você não sabe qual é a sua voz, ou se você está fazendo aquilo porque é bom para alguém. Porque, assim, a gente está falando de duas pessoas, acho que a gente até falou sobre isso uma vez, Mari, nós estamos falando de duas pessoas doentes. Tanto o narcisista quanto o codependente, que são pessoas que não sabem viver sem um e sem o outro. Criam essa dependência inconsciente, né? Por toda a vivência, anos, tipo, relacionamento, né? Exatamente. E assim, tem algumas pessoas que falam sobre o descarte, né? Que ele usa você, tira tudo que tem de tirar de você e te descarta. Mas nem todos te descartam. Tem alguns que eles descartam e daqui a pouco eles jogam de novo a isca. E puxa de novo. Né? Sim. Então, o melhor caminho só complementando, o melhor caminho é esse, autoconhecimento, inteligência emocional. É dupla perfeita para poder sair disso. Então, para as mães, o caminho é eduquem seus filhos, ajudem no autoconhecimento, fortaleçam a autoestima deles, principalmente quem tem menina, os meninos também, para não passarem por isso.
Gente, isso, ó, eu falo, justamente isso. eu sempre passo pra fazer, pensando nos meus filhos, né? Então, assim, eu já tô pensando aqui, como que eu vou melhorar a autoestima dos meus filhos para não passarem por esse tipo de situação. Mas sabe qual que eu acho? Até ali pode falar, Oli, dá dica para justamente as mães que têm filhos, elas possam instruir os seus filhos a entenderem essa identidade. E aí, instruir os filhos a falar assim, ó, se fulano chegar para você e falar assim, eu não quero que você faça isso, porque eu não quero, simplesmente porque eu não quero, a própria criança, ou adolescente ou jovem, já identificar, fala, opa, acho que passou do meu limite. Algo assim, Não, sabe? às vezes até a pessoa pode até dar uma justificativa, mas a criança aprender a identificar que aquela justificativa não é válida. Eu acho que as crianças, elas, além de serem muito inteligentes, mas elas ainda não têm esse termômetro, sabe? Uhum. Eu acho que nesse caso é muito os Até que pais que idade? estarem atentos. Eu acho que até uns 10, 12 anos eu acho que já começa a ter mais assim Ter um termômetro, discernimento, né? isso, melhor, né? Nessa Mas idade, como que assim, eles podem, assim, não eu acho que identificar, assim, mas criar uma noção, né? eu acho que uma coisa que falta muito, Mari, isso é uma coisa particular minha, tá? Observando a comunidade, né? Eu não sei como é no Brasil, mas acredito que no Brasil também possa ser assim, falta de diálogo com as Com os crianças. pais. Com os pais, É, né? porque assim, meu filho, por exemplo, eu tenho, o Victor tem 11, né, agora. Então ele chega da escola, ele quer sair fora, né? Quer deixar a mochilinha aí e vazar. Então, tá. Aí ele sempre vai na casa do amiguinho aqui, volta pra casa, e aí, como é que foi? O que você fez lá? Jogou? E aí, conversou de quê? Uhum. Sabe assim, não é um interrogatório, né? A gente vai conversando e aí eu vou. Faz um chazinho, serve um bolinho, vem só com a mamãe, olha, o meu dia foi assim, a mamãe fez isso, e você, filho? Aprender a compartilhar, né? Porque eu não sei vocês, mas na minha época, minha mãe, eu chegava da escola, eu tinha que contar o que aconteceu na escola, tal. Era normal isso, essa conversa, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que os pais, porque a gente fala, não tem tempo. É, verdade. Né? Mas quanto tempo a gente fica, às vezes, no celular e esqueceu da hora? Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, esse tempo a gente fala tempo de qualidade, sair para passear. Não, tempo de qualidade é bater papo. Ontem, por exemplo, eu terminei os atendimentos cedo, aí eu deitei lá na cama, aí vieram os dois, né? Eu tenho mais uma pequena, Valéria, tem 9, e aí eu tava conversando com meu filho, aí ela viu que, tipo assim, um assunto não me cabe, ela falou, eu vou lá no meu quarto um pouco, daqui a pouco eu volto. Aí ele vem, deita assim no peito, sabe? Aí eu falo, deixa eu sentir seu coração, eu falo pra ele, né? Deixa eu sentir seu coração, vamos ver como tá batendo seu coração por mim. Aí a gente começa a conversar, sabe? Trazer teu filho pra perto. Sim. Sabe? De fazer ele confiar, né? Filho, o que você gosta que a mamãe faz? Aí ele falou ontem pra mim uma coisa bem bonita, ele falou assim, eu gosto que você explica as coisas pra mim. Eu falei, mas eu fico brigando com você quando eu tô te explicando normalmente, né? Ele falou, mas é legal, porque eu aprendo coisa com você. Que legal. Né? Mas ele sabe por que eu tô, de repente, chamando a atenção dele por determinada coisa. Às vezes, se a gente não tem essa troca, o filho ele vai só ficar dolorido e vai falar, só enche o saco, só briga. Né? Ele entendeu que eu tô chamando a atenção dele por algum motivo que ele precisa aprender. Então, eu acho que Aqui em casa eu gosto de ler para eles, né? Então, assim, a gente lê. O último livro que a gente leu foi Volta ao Mundo em 80 Dias. É um livro de mais de 300 páginas. E lá acontece tantas coisas, porque ele viaja o mundo e aprende tantas coisas sobre culturas, que eu gosto de fazer desse momento porque a gente discute diferenças de cultura, moralidade, ética e várias coisas que, assim, tipo, eles me perguntam, nossa, mas por que eles fizeram isso? Aí eu fecho o livro e a gente conversa. Porque aconteceu assim, porque não sei o quê. E aí é um momento gostoso porque a gente discute esses lados, né? Eu tenho uma amiga que ela para, tipo, realmente o dia dela, né, em determinado momento do dia dela, justamente para trazer assuntos do cotidiano para os filhos. Eu não paro.
né, tipo, minha rotina para fazer isso, como ela faz. Mas é interessante também ter esses momentos, porque, igual, às vezes a gente tá assistindo um filme e acontece determinada coisa que eles ficam indignados. Eu aproveito essas situações para pausar e a gente discutir esses assuntos, né? Se tem como ser discutidos, porque isso é enriquecedor também para eles. Eles aprenderem a colocar o ponto de vista deles, eles aprenderem a identificar essas determinadas ações que são ruins, né? Sim, e Mas, até Valéria, pode falar. esse ponto que você está falando é um momento de tempo de qualidade. Porque não Sim. precisa necessariamente a gente parar para fazer isso. A gente pode aproveitar qualquer tipo de situação para fazer isso. Por exemplo, em relação ao narcisismo, né, que a gente está falando aqui, desculpa, Mari, segura aí. Assim, em relação ao narcisismo, eu trago muito isso para eles. O meu filho, ele é muito parecido comigo, assim, de personalidade. Então, acredita em todo mundo. Ele tira o dele para dar para os outros. Ele é muito assim. E eu converso muito com ele, sabe? Se ele achar que ele prejudicou alguém, ele se sente mal, ele chora, né? Então, eu vou conversando com ele, vou fortalecendo. Olha, porque tem pessoas que vão fazer isso e isso. Não vai pensar se vai doer em você. Então, assim, qualquer tipo de situação realmente, como você está falando, dentro da vida cotidiana, a gente pode aproveitar para ensinar alguma coisa. Tem uma situação de uma pessoa que, isso me trouxe, né, era o filho de uma pessoa que, uma criança bem complicada, assim, que tem um perfil muito forte, né, e que estava brincando e não gostou alguma coisa do amiguinho e cuspiu na cara do amiguinho. Mas isso não é coisa de educação, tipo, a educação dos pais? Porque eu sempre penso que é alguma coisa que os pais ensinaram ou deixaram de ensinar. Ai, tem Criança é muito criança, instintiva também, né? tem criança que, a gente está falando sobre o narcisista, eu tenho uma pessoa em particular, né, dentro da minha família, e assim, eu fui ligando para várias pessoas para entender como era o comportamento dessa pessoa enquanto criança, né, enquanto, sei lá, enquanto amiga, enquanto prima, enquanto, sei lá. E todo mundo fala assim, ai, mas desde criança a pessoa era meio esquisita, e começou a contar, aí eu contava uma determinada coisa, né, uma coisa ou outra, uma mentira aqui, um roubo, a palavra forte, mas para uma criança não é, né, tá se dando bem, né, digamos assim, ali, uma coisa ali, nossa, então assim, muitas vezes, exatamente pela nossa sociedade, como a Mari deixou falado outra hora aqui, né, que a sociedade já aceita isso, né, que a gente tem que aceitar tal, a sociedade já colocou assim, ó, a mãe não educou direito. Verdade. Não é da educação da casa, entende? Às vezes não é, Valéria, às vezes é o próprio caráter da pessoa, porque quem me contou essa história foi a própria mãe. Tipo assim, putecida da vida, como que o filho dela fez uma coisa dessa. Né? Eu não sei se essa história chegou até o pai ou a mãe da criança que foi abusada, vamos usar essa palavra, Sim. Mas depois eles continuam a amizade e tal. Se meu filho chega em casa falando isso, eu vou falar, não, peraí, não. Você vai se... Olha, como é isso para você? O que você entendeu disso? Você acha que essa pessoa é uma boa companhia para estar junto com você? Você faria isso? Por que você não faria isso? E aí eu ia estimular o meu filho a ele tomar a própria decisão se é bom ou ruim para ele estar com aquela criança. Verdade. Né? É assim que a gente vai, de repente, né, para quem é pai e quem é mãe, fortalecer os nossos filhos para esse tipo de situação. Né? Então, assim, a gente tem que quebrar um pouquinho essa coisa do patriarcado, né, que colocou onde só a mãe educa. Não é só a mãe que educa, o pai também educa, né? Então A não, mas quando eu casa, falo assim, a vida, né? quando eu falo assim, não foi educado, mas eu tô pensando também em questão do pai, porque eu conheço crianças que a mãe é um amor, é super educada, e em uma situação assim, onde a gente estava em uma festa, num evento, a mãe falando com o filho, tentando corrigir ele,
e o pai chegar, tipo, e mandar a mãe ficar quieta porque é homem. Sabe, tipo, é homem, é desse jeito mesmo que tem que ser. Tipo assim, gente, o menino fez algo errado, que não deveria ser feito. A mãe tá lá super envergonhada, tentando corrigir, mas o comportamento do pai é tão escroto quanto a atitude do próprio garoto que cometeu aquele erro, sabe? E daí disso a gente já tira que o menino é daquele jeito porque o pai é um escroto. E a mãe suportando tudo isso, né? E a mãe suportando tudo isso. Então, eu acho que para nós, mulheres, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, eu tô suportando porque não quero meu filho sem um pai. Mas e aí, você quer um pai babaca pro teu filho? Sabe? Exatamente. Então, são coisas que a gente tem que seriamente que pensar, são várias coisas simples, né, onde a gente tem que trazer essa consciência de uma forma séria, porque você quer, como é que você vai criar teu filho? Por exemplo, aconteceu algo parecido, e aí o que eu falei, né, para minha cliente no caso? Olha, então isso aqui aconteceu, como que você lidou com teu filho depois? A gente foi embora e aí ficou por isso. Tá, mas e aí, por que você não chegou nele e falou, olha, essa situação, o que você acha? Traz consciência pro teu filho. Então, assim, tá, eu sou mulher e eu tô nessa situação, né? Vamos supor que tá alguém aqui que vai ouvir, eu sou mulher e eu tô nessa situação, meu marido tira minha autoridade, meu marido me poda, deixa meu filho, minha filha fazer o que quiser. O que eu posso fazer? Tira uma conversa pro teu filho. Traz para ele. Mas a criança não entende. Ok, mas dentro do que ele entende, né? Como que você viu isso? Você achou que isso é certo? Ok, aí a gente chega lá no pai. A gente não vai colocar filho contra pai. A gente vai lá e... Tá, se você achou que isso não tá certo, teu pai veio e falou, ok, você é homem, tem que se comportar assim. Você acha que isso é legal? Como que é isso para você? Então, você vai dando material para o teu filho, se munindo de chegar uma hora de ele falar assim, não, pai, peraí, não é porque eu sou homem que eu tenho que agir desse jeito. Dele tirar as próprias conclusões, né? Exatamente, né? Então, eu acho que todo realmente esse patriarcado que a gente vive hoje, a gente tem que ir podando pouco a pouco. Verdade. Dentro da nossa cabeça, porque eu tô falando isso, mas claro, gente, eu também faço um monte de coisa que como que a gente fala, machista, né? Nós somos machistas, nós mulheres somos machistas. São ciclos de décadas, né? E uma coisa que eu até queria enfatizar é essa questão das vezes a gente se preocupar com os nossos filhos, mas muitas vezes, gente, a gente fala o quê, né? Dependendo da educação, geralmente a gente fala o quê para as crianças? Ou para a menina ou para o menino, né? Não é para você responder. Você tem que aceitar e ser bonzinho. Então, quer dizer, você está ensinando ela a autorizar um narcisista a abusar dela psicologicamente. E isso é muito importante, porque a criança já cresce com essa mentalidade, né? De falar, não, você tem que ser boazinha. Não fica respondendo, aceita. Tá tudo, sabe? Tá tudo bem. Acontece, gente. Não é verdade? Tem que tomar bastante cuidado, porque assim, o meu filho, ele gosta muito de beijar, abraçar a minha filhinha, por exemplo. E ela fala, não, para, nossa, eu não gosto. E ele fala, mas ela não deixa. E aí ele quer que eu faça ela deixar, né? Não, mas ela não tem que deixar, ela não quer. Sim, né? Aqui em casa é o contrário. Aqui em casa o mais novo quer ficar agarrado e o mais velho não gosta, né? E aí às vezes eles dormem juntos no meu quarto e o mais novo quer dormir abraçado com ele e aí o mais velho não quer. E eu falo pra ele, se você não quer, né? Eu falo pro mais novo, se você quer dormir abraçado, abraça suas pelúcias. Ótimo. Aqui eu trago muita consciência pro meu filho, assim, falo pra ele, olha, você sabia que tem alguns homens que eles não aceitam, por exemplo, eu vou falando assim, né? Por exemplo, tem um rapazinho que quer namorar a menina. Aí a menina não quer, mas ele não aceita que a menina não quer. Aí ele quer ficar beijando, quer ficar abraçando. E aí, como seria? Aí ele fala, não pode, né? Eu falei, então, se eu falar pra sua irmãzinha que ela tem que aceitar agora, aí tem um menino lá depois que vai querer namorar com ela, como que vai ser? Mamãe, será que ela vai aceitar? Entendeu, filho? Por isso. Então, assim, é forma da gente ir trazendo, né? Sim, de uma forma simples, para eles entenderem, respeitar esse limite deles, né? Cada um tem o seu limite. Sentiu que passou do limite, uma coisa que eu fiz muito com as crianças, para eles entenderem esse limite. Sabe o que foi, Li? Eu não sei nem se eu comentei isso com você,
Mas eu expliquei assim para eles, falei assim, ó, todo mundo existe um limite. Se você começa a se sentir mal porque alguém está passando do seu limite, você precisa falar para a pessoa parar. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer na prática agora. E aí eu peguei e coloquei o dedo no nariz deles, né? Você se Uhum. sente à vontade quando a gente põe sabe quando você aponta assim, coloca o nariz, o dedo no nariz? É um incômodo, porque tá passando meio que da linha de privacidade. Aí eu afastei um pouco, né, meu dedo, falei, e agora, né, de longe, se eu apontar para você, você sente esse incômodo? Ele falou, não, então esse é seu limite. Entenda que começou a se sentir mal do mesmo jeito que você se sentiu quando eu coloquei o dedo no seu nariz, né, o meu no seu nariz, é entender que tem coisa errada. E aí é falar não, se afastar, né? Então é trazer essa É. experiência, né, assim, para eles entenderem. Esse ponto do limite é super importante, principalmente em relações narcísicas, né? Sim, com certeza. Principalmente porque a gente perde, você se perde de quem você é, então você perde ali o teu limite. Limite. Não tem mais, né? A pessoa ela pode entrar e sair e vir e tá tudo bem, né? Eu dou uma vez, eu posso dar duas, três, quatro, cinco, e o outro acredita ali que pronto, é meu. Sim, E aí quando exato. Então, você ó, fala, não, peraí, tem limite, não agora, então, aceita. resumindo para as mães, né? O que a gente precisa fortalecer hoje? São os valores, a comunicação e o autodesenvolvimento, né? Ter inteligência emocional, que foi um assunto que a gente falou bastante em outro podcast. Se você não Sim. escutou, volta a alguns podcasts que é super importante você saber sobre isso. Então, para as mães, né? Importante a gente desenvolver esse lado dos filhos, né? Identificar limites, conversar com eles sempre, né? Para fortalecer a autoestima deles, identificar algumas situações que eles possam estar vivendo e ajudar eles a sobrepujar essas situações. E é importante que a gente não resolva, né? Que a gente ajude eles a resolverem, para que eles aprendam a resolverem seus próprios problemas. E, claro, né? E aos poucos. Mas, Eligiane, fala pra gente agora, assim, pra gente poder já pensar em começar a encerrar, um resumo das principais características, né, que a gente pode identificar. Vamos supor que a gente vai agora entrar em um novo trabalho, né, para a gente já ficar alerta, né, a gente já começar a identificar alguns sintomas, algumas situações, algumas coisas, para a gente meio que se afastar de pessoas como essa e ter uma convivência melhor. Uma coisa que hoje me alerta muito é alguém perguntando muito da sua vida. Sabe, Interessante. assim, tem pessoas que elas fazem perguntas que você fala, nossa, da onde? Né? Hum, Não pergunta normal, onde você mora no Brasil, tal, não, quanto tempo você está no Japão, que são perguntas normais, né, que a gente acaba fazendo. Mas tem Outro ponto que pessoas, eu já identifiquei que eu não sou narcisista. Pode continuar. eu também não, às vezes falam, mas você perguntou XY para a pessoa? Eu falo, não, não. Nossa, verdade, podia ter perguntado, né? Aproveitar que estava com a pessoa. Eu faço muitas perguntas aqui para o meu cliente, mas aí eu estou focada naquilo que eu estou fazendo. É a sua função. Porque eu separo, gente, totalmente quem eu sou aqui sentada com o meu cliente e quem eu sou como eu pessoa, né? Certo. A Mari me viu tanto como terapeuta sim, em sim. atendimento e tanto eu como pessoa. Eu acho que tem uma diferença, né, Mari? Tem uma diferença sim. Antes eu não sentia, mas muitas pessoas foram me falando e eu fui observando, tem uma diferença. Então, assim, eu na minha essência como pessoa, não como meu trabalho, mas como pessoa, eu sou muito desligada. Uhum. E esse é um ponto para mim, inclusive, fortalecer pessoas que perguntam demais sobre a tua vida, como você conseguiu determinadas coisas. Nossa. Uhum. E não, por exemplo, numa conversa, vamos supor, eu e a Mari, porque a gente faz o mesmo trabalho e tal, e a gente tem, né, tem uma aproximação, de perguntar, né, Mari, a gente troca muito essas informações, né, Sim. mas tudo dentro do limite, mas tem gente que vai perguntar assim, sei lá, olha, mas tá, qual foi o próximo passo depois desse? Foi assim? Você conhece fulano? Então, mas, e aí, esse fulano trouxe isso aqui para você? Porque são, né, vai sondando o teu passo a passo, né, então assim, eu acho que pessoas que perguntam
muito de coisas aleatórias, é um ponto para a gente ficar um pouquinho assim, bem com a antena ligada, né? Pessoas que fantasiam muito, sabe, que têm ideias mirabolantes. Eu tenho um pouco de receio de, por exemplo, assim, não, mas eu tô criando um projeto agora, e eu fui muito honesta com o pessoal que lá do IBGI e tal, né? Falei, gente, olha, eu tô indo. Eu tenho tudo alinhado, tudo na ponta do lápis, não, mas se vocês confiam em mim, eu vou fazer. Sabe? Essa é a minha verdade, eu não posso vender nada diferente. Então, assim, a gente vê pessoas vendendo coisas fantasiosas demais, e aí você olha e fala, cara, mas quem é essa pessoa? Né? A síndrome do impostor? Né? Porque a gente vê muito isso. Então, tomar bastante cuidado com essa parte mesmo da síndrome do impostor, que a gente pode aí ter um narciso aí atrás, vendendo um papel que não é, né? Que é, como a gente falou, de líderes de religiosidade, né? Que vende um papel que realmente não é. E, então, assim, tomar bastante cuidado com essas almas caridosas, boas demais. Muito caridosas, né? Interessante, né? Essas Muito aí eu já caridosa. desconfio já de longe, gente. Ai, desculpa, mas eu já desconfio de longe. Pior que é, né? A gente fica buscando. Mulher que tá ouvindo o podcast, você tá buscando também? Você tá só colocando Tá listinha na sua buscando. cabeça, né? Mas o podcast é pra isso, tá, gente? Pra realmente vocês buscarem na memória de vocês, no relacionamento de vocês, porque a informação tá aí e a gente precisa, né, se precaver, analisar mesmo. Por isso que a gente tá com essa convidada especial aqui pra falar com a gente. Obrigada. Li, agora Conscientizar, é, né? tem mais algum Exatamente. ponto em relação, assim, da pessoa observar? Porque senão eu quero fazer a última pergunta. Tá, eu vou trazer mais uma que eu acho que é essa que a gente tem bastante, que é pessoas assim que contam verdades grandes demais, que criam coisas grandes demais, sabe? Te Sim, glorificando o tempo todo. Sabe aquela pessoa que ela vem assim com, por ideias exemplo, grandiosas. ideia não só grandiosas, mas com todos os pontos muito amarrados. Aham. Sabe, com tudo muito, Muito tá muito planejado, certo muito, olha, demais. assim, Tudo assado. muito perfeito. Entendi. Então, assim, isso é uma coisa pra gente ficar bem atento, porque quando nada é perfeito demais, É verdade. né? Somos humanos, a gente erra pra caramba, a gente faz um monte de. A gente errou aqui, a gente tenta consertar, Sim, né? Mas quando tá tudo muito certo, muito perfeito, muito redondinho, entendi. observe, Eu quero fazer né? duas perguntas finais. Uma que, na verdade, eu já queria ter falado com você no particular, mas eu vou fazer aqui, gente, no podcast. Ai, meu Deus! Mas Ai, a meu Deus! última, só pra gente. Dá pra pensar? Pode pensar? E é uma que tá martelando na minha cabeça faz um tempo já, né? Mas enfim, eu vou fazer uma antes, que é só para assim, a pessoa conseguir concluir alguma coisa. Quando a pessoa identifica, né, que às vezes está num relacionamento narcisista, ou tem pessoas narcisistas próximo dela, qual que seria o primeiro passo para ela tentar romper, tentar sair? Fora o autoconhecimento, a gente sabe disso, mas tem coisas a mais, né? O que que você daria assim de uma dica importantíssima para ela conseguir sair de toda esse envolvimento às vezes com o narcisista? Tá. Uma coisa bem bacana que funciona muito é escrever tudo o que está acontecendo. Ai, legal. Eu gosto. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai achar que você realmente não passou por aquilo, ou você realmente fez determinada coisa, que você tá louca, você vai duvidar de você. Isso é fato. Então, escreva tudo, porque na hora que você duvidar de você, quando a tua mãe, a tua irmã, teu irmão, teu vizinho, teu primo, tua amiga duvidar de você, você vai ler teu caderno e vai falar, não, eu vivi isso, É é real. verdade, é real, tá aqui, eu Eles anotei. fazem que a gente distorcer a realidade, né? Sim. E eu falo por experiência própria, viu, Valéria? Você chega a pensar que você falou coisas que você não falou, que você fez coisas que você não fez. E aí você fala, nossa, mas eu fiz? Nossa, que momento que eu fiz? Meu Deus, como eu fui capaz? Então, assim,
você chega nesse momento, se você tiver ali um diário onde você escreve todas as coisas que você está passando, você vai ter um álibi, né? Aquilo vai ser a tua prova real de que você não está louca. E, gente, isso é muito importante. Muito Ó, você falou importante. um adentro rapidinho, né? Você falou sobre isso, sobre escrever as coisas. Me vem um filme que eu acho que encaixa muito nesse padrão de narcisismo, que eu acho que é Menina Boazinha. É de uma esposa que foge, mas eu vou procurar o nome, mas continua, eu vou procurar o nome e vou falar aqui, porque tudo que a gente falou aqui encaixa perfeitamente nesse livro, nesse filme. Legal, que legal. Agora vamos lá, Eligiane. Uma pergunta Ai, meu assim, Deus. que, olha, martela a minha cabeça e a gente não chegou a conversar sobre isso no pessoal, mas eu ainda acho, eu não sei, você entende um pouquinho do temperamento que eu falo, né? A gente fez uma live Aham, sobre isso, sim. mas eu acho que a maioria dos narcisistas, eles são melancólicos, não é? Sabe, Eu assim, queria pelo detalhe, pelo Eu planejamento, queria perguntar isso. Eu queria não perguntar é? isso. Eu queria saber se tinha se algum temperamento ou algum traço de caráter tem mais predisposição. Porque, por exemplo, o psicopata, a gente sabe que ele é adaptável, né? No traço de caráter. É a Então, mas ele é característica dele. adaptável, só que ele é detalhista. Então, só que daí, Nos assim, né, eu tava planejamentos. pensando, né, se ele não tinha mais flexibilidade pra poder chegar nisso. E aí também ia perguntar sobre o traço de caráter, se o temperamento, se tinha algum temperamento que tinha mais pretensão. Então, isso é uma coisa que eu quero me aprofundar, mas e aí, o que você acha, Eli? Olha, até dentro até onde eu conheço, Mari, não tem um perfil específico, Uhum. né? Mas A gente tem, entendi. a gente É tem porque eu fico vários imaginando, por exemplo, eu fico tipos. imaginando um sanguíneo, porque o sanguíneo é muito relacionamento, ele não gosta de desagradar, sabe? Assim, parece que não bate, claro que assim, né? Eu estou falando superficialmente, né? Aham. Lógico, um estudo mais aprofundado. E aí, geralmente, pelo detalhe de planejamento, de manipulação, o melancólico, ele tem muito disso. Ele tem um traço muito voltado para isso. Mas o Mas é narcisista, diferente, ele né? não, ele nem planeja, ele só faz. Ah, entendi. Ele é muita emoção também, Aham, sabe? Ele tem um momento dele onde ele planeja, onde ele quer tirar o que ele vai fazer, mas ele é igual eu te falei sobre o do Berlim, sim, La Casa de do Papel. filme, né? Do filme, sim, e ele só faz, é verdade. sabe? É intenso demais, Verdade. é muito fora do alcançável dele, então ele só vai. Então, até onde eu sei, tá? A gente não Aham. tem um perfil Não tem, né? específico, Entendi. Então, Você ó, acha porque a que mas gente agora falando assim, com relação, por exemplo, a um nível muito alto, né? Eles não são. Não chegam a ser, por exemplo, um certo nível de. Eu tô pensando. Ai, gente, deixa eu organizar minha cabeça. Porque, tá, assim, então, calma. uma pessoa psicopata, não traço de caráter, uma pessoa psicopata ou sociopata, ela também é manipuladora, ela também tem as suas características que chegam beirar ou talvez sejam um pouco narcisistas também. Tem alguma coisa ligada ou não? Tipo, o psicopata e vai ser completamente diferente? Ou eles. Não. A gente tem psicopatas que são narcisistas. A gente também tem sociopata que também acréscimos, né? São Acréscimo. acréscimos, né? E tem aí as classes que é só psicopata, só narcisista, só sociopata, né? E aí tem também classes que são acréscimos um do outro, né? Um traço do outro. É que nem assim, vamos falar de coisas mais normais em termos, né? Normais, assim, que é a esquizofrenia e a bipolaridade, né? Que são, hoje muitas pessoas têm, né? Que, assim, narcisismo também tem muita gente, mas enfim, que é mais, assim, que não dói tanto, né? Você fala, eu sou bipolar e tal. Eu posso ter uma pessoa esquizofrênica que ela tem um traço grande de bipolaridade. Eu posso ter, por exemplo, um narcisista que ele tem um traço muito forte também da bipolaridade. Porque, e eu conheço uma pessoa que ela é narcisista e ela tem traço forte de bipolaridade. Uhum. Então, assim, são acréscimos, né? Agora, você falando sobre caráter, nossa, eu conheço uma pessoa que ela é, assim, colérica,
E ela é muito narcisista, muito. Sério? E aí eu tenho uma pessoa que é sanguínea, Uhum. e ela também tem um nível, eu acho que até mais do que a outra, que eu achava que a outra já era muito hard, mas eu acredito que essa ela chegue num ponto mais acima. Entendi. Então, Eu não e sei são coisas, relação. é muito difícil identificar. E eu tô falando, gente, que eu conheço porque eu trabalho com isso, né? Porque, Sim. assim, se um narcisista sentar aqui na minha frente, talvez ele passe despercebido também. Uhum. Isso porque eu estudo todos os dias sobre isso, eu falo e eu trabalho todos os dias, né, com isso. Mas não significa que eu estou imune da pessoa vir aqui me enganar, né? Sim, entendi. E existe isso. Então, assim, para mim que estudo todo dia, é fácil ele me enganar. Imagina você, né, que tá aí sendo a pessoa que depende do amor desse homem ou dessa mulher para Exato. sobreviver, né? Então, Para encerrar, agora para encerrar mesmo, porque a gente já tá já quase 2 horas aqui, fala para mim, agora, não falar sobre a pessoa, as características do narcisismo, mas para a pessoa que está vivendo dessa forma, o que elas podem analisar nelas que podem ser um indicativo de que talvez elas estejam vivendo um abuso psicológico ou vivendo com narcisismo e que elas estão perdendo as características delas. Porque, assim, às vezes a gente vai olhar para os outros, né, e tudo pode ser indicativo, né? Mas a gente não vai estar se olhando para realmente identificar se realmente a gente também, porque igual você falou, são duas pessoas doentes, né, que têm a codependência, né, e eu acho que talvez seja mais fácil a gente tratar a codependência do que o narcisismo, né, então se a gente está vivendo em um abuso, né, tá sendo codependente, então, né, vamos procurar ajuda, né, vamos começar a se desenvolver, mas o que eu posso, né, eu como pessoa posso identificar em mim que talvez eu seja essa pessoa. que eu seja o narcisista ou o codependente, você falou, desculpa. Codependência. Tá, é complicado, porque a gente sempre, tanto narcisista ou codependente, ele sempre vai se achar que ele é o sofredor, então ele sempre vai se colocar em posição de codependente, né? Então, o que acontece muito é o codependente começar a espelhar o narcisista. Aí, comportamentos. exatamente. Não só para com o narcisista, mas com as pessoas em torno dele. Então, quando eu começo a entender que eu estou nesse relacionamento abusivo, tal, passando por isso, eu começo a olhar e falar, cara, mas olha, eu faço isso. Eu tô agindo desse jeito. Então, você começa, na verdade, a achar que você é a pessoa narcisista, e aí você já está sendo dominada por um narcisista que está falando, a culpa é sua, e você começa a acatar isso. Então, se você começou a entender que você é culpada, que você tá realmente atacando todo mundo, porque assim, ó, eu sou a boazinha, eu mesma, Eligene, boazinha, ouvindo um monte de coisa, ai, tá bom, não, eu resolvo, pode deixar, eu faço, tudo bem, eu vou, não, ok, então eu não vou, né, eu sou a boazinha, e aí eu tô aqui, falando amém pra tudo. Só que chegou uma hora, eu falei, que exploda todo mundo. Aí eu passei a ser a pessoa ruim da história. Aí eu fui convidada naquele momento a me retirar de ciclos familiares. Porque eu passei a ser ruim dentro daquela história. Porque eu não aceitei mais. Porque eu entendi que eu estava enlouquecendo. E aí o que acontece? Piora tudo. Porque você começa, mas ninguém tá vendo que eu tô sendo abusada? Ninguém tá vendo, ninguém acredita em você. Por isso que, gente, independente do que for, o primeiro caminho é o conhecimento e inteligência emocional. Sem isso, eu vou falar para você, Valéria, eu não teria suportado, porque eu nunca pensei em tirar a minha vida, mas eu já pensei, por que estou aqui? Entende? Claro que tem uma grande diferença aí, mas a dor, ela é a mesma. Então, se você está nessa situação e você começar a bater de frente, você vai ser a pessoa punida, com certeza, tanto pelo narcisista como com todas as pessoas que estão à tua volta. Você pode fazer o melhor de você para todo mundo. Ninguém vai acreditar em você. Por quê?
quando o narcisista ele entende que você percebeu quem ele é, ele começa a contaminar todas as pessoas à sua volta contra você. Uhum. Então, quando você resolve abrir a boca para falar, todo mundo já está contaminado. Por isso Então que é você tão tem importante que... se fortalecer, né, no Então, no autoconhecimento. caso, por exemplo, se a pessoa percebeu, né, você que tá ouvindo a gente aqui, né, percebeu que você tá sempre dizendo sim para tudo, sempre minando as suas necessidades para atender as necessidades do outro e sempre pedindo desculpas, é um indicativo possível de que você precisa de ajuda. Então, vai procurar um terapeuta. Procura um Exato. terapeuta. Não esqueça, procura ali, ó, o meu tá como Eligiane Fukuda, né, especialista em ajudar pessoas que são codependentes de narcisistas. E assim, gente, é muito sério isso, sabe? Porque assim, quando você realmente, é só para fechar aqui com esse impacto, né, que aí o pessoal vai embora legal, quando que você descobre, você vai bater de frente, quando você vai bater de frente, já tem 50 pessoas levantadas contra você. Então, se você não tiver com o teu emocional trabalhado, sabe, equilibrado, porque vai desequilibrar todas as suas estruturas, a tua família se desequilibra financeiramente, porque aí você começa a patinar em tudo, em todos os pontos da tua vida. Então, primeira coisa, vai fazer autoconhecimento, independente de você estar ou não com uma história narcísica, faça autoconhecimento para fortalecer sua identidade e trabalhe, sim, inteligência emocional, que são duas coisas que para mim foram fundamentais. O caderninho é só para a gente checar que não tá louca, só que é extremamente importante. Por quê? Porque ali você vai anotar, olha, a fulana falou dia tal hora, louca mesmo, coloca lá, horário, minuto, segundo, se quiser, fulana de tal falou isso, assim. Aconteceu isso no dia tal, na hora tal. Por quê? Porque imagina se 10 pessoas falar para você que você é feia, você vai ficar meio assim, né? Quando falar 20 pessoas, você fala, bem, indicativo dobrou. 30 pessoas, você vai ter certeza que você é feia. Uhum. E você vai comprar essa crença. E é isso que vai acontecer quando você estiver batendo de frente com um narcisista. Você vai acreditar que você tá louca, você vai acreditar que você é a pessoa ruim, e você vai acreditar que você é a pessoa que faz mal para todas as pessoas à sua volta. Por isso que muita gente tira a própria vida. É verdade. Então, gente, é muito sério, é um assunto muito sério. Então, vamos lá de caderninho a partir de hoje, e vou encontrar as meninas tudo com um caderninho na mão. Sim, Eu ando com meu caderninho para onde eu vou. Eu também, eu gosto de escrever, acho super fundamental para tudo, na verdade, né? É porque eu sou analítica, né? Então, assim, se eu faço passo por alguma situação, eu gosto de escrever essas situações para eu analisar depois se o meu comportamento foi bom, se eu podia ter sido melhor, se eu consegui resolver aquela situação, e se caso vier, né? Eu gosto de plano de contingência, se caso vier acontecer de novo, quais vão ser as minhas reações? Então, eu gosto já de deixar pré-programado. Não, e o legal, eu vou deixar, eu como mãe, né, acabo sempre deixando algo para as mães, que é o quê? Se você tá vivendo tudo isso que a gente falou agora, se você tá se identificando e não tá acreditando, eu só deixo uma simples palavra. Se você não tomar essa atitude, né, na sua vida, quem vai sofrer vai ser seus filhos. E ainda falo mais, pode ser que seus filhos desenvolvam esse traço narcisista. Então, mulher, se prepara, se fortalece para justamente, às vezes você não faz por você, né? Porque você não tem força, você acha que você não é capaz, você não merece, mas se você olhar para os seus filhos, você vai fazer, você vai se levantar, você vai se fortalecer. Então, busca realmente ajuda, né? Coloca ali, segue a Elidiane Fukuda no Instagram. Né, se precisar do autoconhecimento, eu estou aqui, né? Se precisar de um planejamento, planejar a vida financeira aí, para romper com esses laços, tem a Valéria, né, da gestão empresarial. Então, é o que fala, nós unidas, né, mulheres unidas, a gente consegue resolver tudo, gente. E isso é super importante mesmo. Obrigada, Li. Eu agradeço aqui poder vir. Prazer te conhecer. Nossa, são assuntos que a gente pode passar o resto da noite inteira aqui. É algo que é muito importante para mim, porque
a ideia, como sentir, né? Como fui vítima, como sentir. Vítima não, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas como codependente, outra hora, né? E, gente, não é com meu marido, tá? É importante falar, né? Não é com Já meu marido. passou, né, Li? Não vive mais. Já passou, graças a Deus. Estou 20 anos bem casada, não é com ele. Mas, assim, como codependente, sentir isso na pele é muito difícil. Chegar, assim, a beirar a loucura é realmente muito difícil. Infelizmente, tem muitos terapeutas que ainda não conseguem alcançar essa dor, porque realmente, assim, é algo que está sendo falado agora, né? Então, a gente ainda está entendendo como é, né? Hoje a gente tem bem mais pessoas falando sobre isso, então é importante trazer essa conscientização para nós, mulheres, principalmente, porque eu acho que a gente é a base de tudo para os nossos filhos, né? Quais são os filhos que a gente está criando para o mundo, Sim. né? E esses filhos que a gente cria para o mundo são os nossos, que mais tarde a gente dá e eles vão entregar para nós aquilo que a gente deu, Sim. né? Então, se conscientizar, se trabalhar, se fortalecer para conseguir passar isso para os nossos filhos, para que eles não sejam nem os abusadores e nem os abusados. Legal. Né? Porque mais do que tipo assim, meu filho não vai ser vítima, meu filho pode ser um abusador. E a gente não trabalha com essa linha de pensamento. Exatamente. Li, muito obrigada mesmo, de coração, né? Eu sei que as mulheres devem estar com a cabeça bugando, né? Mas deixa aqui nos comentários, gente, né? Do Spotify, do YouTube, se tiver alguma dúvida, se você está precisando de ajuda, coloca nos comentários que a gente vai dar um jeito de responder, pode ter certeza. Se você quiser também conversar com qualquer uma de nós, é só entrar no Instagram, no link do Instagram que eu vou deixar aqui de todas, né? É só vocês entrarem em contato, né? Se identificou com alguma história, quer contar algum detalhe, não quer que seja tão explícito, não quer que seja tão para todo mundo ver, né? Pode mandar no nosso direct. Tenho certeza que a Eligiane também vai adorar receber sua mensagem, né? Sua história, vai te ajudar com todo amor e carinho. E igual ela falou, na primeira segunda-feira do mês tem atendimento gratuito, então é super legal, super importante você saber disso. E claro, né, como eu sempre falo, autoconhecimento e procurar terapia é o que vai fazer a diferença na vida de muita gente, né? Se todo mundo fizer terapia, gente, e tiver autoconhecimento, o mundo ia ser 1000 vezes melhor. Então, invistam, né, em você mesma, em se fortalecer, em ser sua melhor versão e procurem uma terapeuta para te ajudar a fazer isso. E a Eligiane já tá aqui já com o cartãozinho dela, esperando você chamar ela. Quero só falar mais uma coisa, tá? A gente tá falando muito sobre mães, né? Mas eu acredito que toda mulher deveria ter ali seu autoconhecimento em dia, sua inteligência emocional antes de ser mãe. Então a gente tá falando para quem é mãe, gente, mas faz toda a diferença você trabalhar a tua dor, né? Curar tuas feridas antes de você ser mãe, para você não jogar esse lixo no teu filho. Então, para você que não é mãe também, super vale a pena, tá? Legal, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada para todas que estão ouvindo. Agradeço a Mari, né, que está aqui, minha parceira nesse podcast. Agradeço a Eligiane pela presença. Agradeço a todos vocês. Deixem seus comentários, segue cada uma, né, da gente nas redes sociais e vai deixando também aqui sugestões de temas, né, para a gente poder estar trazendo, ou até mesmo outras especialistas em assuntos que você gostaria que a gente trouxesse para cá, que também vai ser super bem-vindo. Obrigado, meninas. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.